Bom, as duas histórias elas começaram em paralelo, praticamente na mesma época. Eu logo quando entrei na universidade, eu dava banca e a história de muitas pessoas começa assim. E ao dar banca eu comecei a dar aula em algumas escolas de segundo grau e aí você vai se encantando com a profissão de professor. Mais ou menos nessa época nós começamos em paralelo com um bloco de carnaval. Foi a história do Bloco Camaleão. Isso foi em 1978. O Camaleão desses blocos hoje de ponta de Salvador, ele foi... A gente considera que foi um bloco responsável um pouco por essa virada profissional do carnaval. Porque o que nós observávamos na época é que os blocos não tinham uma estrutura empresarial, nem tinham um pensamento empresarial por trás dele. E quando nós, um grupo de amigos, decidimos que iríamos montar um bloco de carnaval para o ano seguinte, para o ano de 79, né? E não tínhamos nenhuma experiência antes, nem mesmo de sair em bloco. O Camaleão, ele quando surgiu dessa ideia, acabou o carnaval e a ideia continuou. E aí a gente combinou no meio da farra que íamos montar um bloco. Como é que a gente monta um bloco? O bloco Traz os Montes, foi um bloco que nós nos inspiramos muito. O bloco do Barão, o bloco do Jacu, talvez fossem os principais concorrentes. Mas nós pegamos um vácuo. Não é nem um vácuo, nós pegamos um momento em que não havia uma estrutura profissional organizada para isso. Então, muito do que se criou em termos de organização de eventos e blocos de carnaval em Salvador, ela começou aí. 2 anos depois surgiram os concorrentes mais fortes, que nós temos até hoje, né? Surgiu o Bloco Eva, veio 2 anos depois veio o Bloco Pinel, foram concorrentes fortes, veio o Bloco Crocodilo. E esses que vieram depois, eles se espelharam no Camaleão. Pô, aí a gente estava vendo, aí quando tínhamos o Camaleão e o Nano, nós tínhamos 2 produtos de sucesso, né, com o chiclete por trás. Quando aconteceu um fato, que é o que vai levar a Central do Carnaval. A Central do Carnaval ela surgiu de um processo evolutivo também dentro da característica empresarial. Tá? Primeiro, uma condição necessária para ela surgir. A existência do abadá foi necessária. Por quê? Porque antes era mortalha. Quando surgiu o abadá e com a própria evolução da indústria também de tecidos e de confecções, começaram a surgir como um serviço agregado 3 abadás, um por dia. Isso para a gente vai ser fundamental na história, para a gente entender a história. Quando o primeiro bloco que criou um abadá por dia foi o Cheiro de Amor. Quando o Cheiro fez um por dia, a maioria dos blocos percebeu que aquilo seria um serviço muito bom. Então os blocos começaram a fazer. Quando vários blocos fizeram um por dia, isso virou uma prática normal, o Folião começou a trocar. Então esse troca-troca foi legítimo e mais intenso com o surgimento dos 3 abadás um por dia. Aí quando acontece o carnaval de 98 para 99, nós fomos procurados por Misael Tavares, que era na época empresário da Banda Beijo e de Gil, né? Banda Beijo com Gil e de Netinho, e era dono do Bloco Beijo. Então Misael nos procurou e disse: rapaz, presta atenção, eu sou um empresário bem sucedido como produtor dos meus artistas, Netinho e Gil. Estão ambos muito bem e está tudo certo com a carreira deles e eu é quem toca isso para frente. Mas eu não tenho tido o mesmo sucesso com o meu bloco, o Bloco Beijo. Eu não consigo fazer dele um produto comercial de grande venda. Vamos fazer uma parceria? Você cuida do meu bloco. Resultado, foi um sucesso. Nós pegamos o Bloco Beijo numa fase em que ele vendia 400, 500 abadás por dia e passamos isso para 2.000 já no primeiro ano. Então conseguimos uma performance bacana. Aí no ano seguinte, nós fomos procurados novamente por 2 outros empresários. O Bloco Crocodilo e o Bloco Acadêmicas, ambos com a mesma proposta. Rapaz, vocês estão aí com sucesso nesse negócio, se vocês venderam beijo, a gente queria que vocês vendessem também o Crocodilo e Acadêmicas. E deixa eu cuidar da carreira de Daniela Mercury e tal, porque eu não sei fazer isso. Mais ou menos assim. E aí, como a gente já tinha feito com o beijo, topamos também. Quando o nome caiu na mesa Central do Carnaval, aí é aquela coisa da unanimidade, né? Que nem o Camaleão lá atrás. Quando o nome caiu na mesa, rapaz, claro, o nome tem que ser esse, Central do Carnaval. Por quê? Porque o nome poupa a publicidade, né? O nome ele preenche um universo tão forte
que ele diminui seus custos de publicidade. O governo investe muito pouco, Chico, em publicidade do carnaval. Isso, entra nisso aí agora. E é uma dó, é uma pena, porque a gente sabe que o erro, o equívoco de pensamento público é o seguinte: quando você faz uma publicidade do carnaval, você não está fazendo a publicidade dos 6 dias. Você está fazendo uma publicidade da alma de uma cidade. Então o turista que vem aqui em abril, muitas vezes ele vem por causa do carnaval. Sim. Mas ele não vem para o carnaval, mas ele vem para conhecer a cidade do carnaval, com aquele espírito. Primeiro, a gente tem um risco de concorrência, é claro. A Central não é a única empresa que trabalha com esse tipo de estrutura. A gente tem 2 concorrentes fortes na Bahia, o Axelix e o Reino da Folia. E aí a gente tem que estar buscando sempre qualidade e respeitabilidade junto à parceria. A gente trabalha muito com parcerias. Então o parceiro é quem dá o tom da coisa. Se você tem um parceiro que acredita no seu trabalho, aí você avança. Poder público é uma relação que a gente tem que ter muito forte, muito próxima, porque como a gente trabalha em espaço público, né, a gente não a Central, mas a gente bloco de carnaval, o carnaval acontece em vias públicas, você tem que ter uma simbiose muito forte com o poder público sempre. Então é algo que nos deixa sempre também apreensivo, porque essa coisa, você tem que estar sempre convivendo e mostrando ao poder público o quanto a sua atividade é importante, tá? Eu acho que seriam alguns dos riscos que a gente enfrenta no dia a dia. Acho que tem um grande problema ainda que a gente precisa resolver no Carnaval da Bahia, que é a viabilização econômica dos blocos afros, para que você possa fazer os blocos afros brilharem mais, tá? Então você tem, primeiro, 2, 3 blocos que tem uma performance bacana e tem uma situação empresarial viável, né, como ele é Eurolodum, não são muitos, mas você precisa encontrar uma solução para isso. Outro dia eu estava conversando com o Carlinhos Brau e ele veio com a ideia, Brau sempre com as ideias fantásticas dele, que à primeira mão são malucas e depois se tornam geniais, né? Aliás, entre a maluquice e a genialidade existe um ideia há muito tempo. E aí disse, rapaz, precisamos criar um afródromo no Carnaval de Salvador. Eu disse, o quê? Ele disse, um afródromo. Eu disse, o que é um afródromo? Recife, o Rio não tem um sambódromo, Olinda tem agora o frevódromo, né? Precisamos criar um afródromo para o Carnaval de Salvador. Será se o caminho dos blocos afros não está por aí? De você criar um local em que os blocos afros possam desfilar com mais glamour. Na ideia de Brau, ele consegue com o afródromo trazer imprensa do mundo inteiro, ele consegue com o afródromo trazer transtorno, ele dá mais plasticidade, porque o bloco afro é muito plástico. Muito plástico. A gente está ainda na expectativa, Chico. Hoje aqui a Central ela é um universo de venda, então a gente tem alguns dados estatísticos comparativos. Então hoje, como é que estaria a situação hoje? Estamos hoje a 30 dias do Carnaval, né? Mais ou menos 30 dias. Hoje os camarotes que nós estamos vendendo estão vendendo mais do que o ano passado. Graças a Deus. E os blocos estão vendendo a mesma coisa que o ano passado. Ou seja, a gente não tem sentido ainda uma queda na venda. E existe um discurso que a imprensa coloca, e a gente está acreditando, de que pode ter a crise um reflexo positivo para o Carnaval de Salvador, que é você inverter um pouco o fluxo de turismo externo para turismo interno, né? Então o cidadão baiano que o ano passado viajou na época do Carnaval porque o dólar estava barato e isso estimulava a viagem internacional, esse ano ele pode optar por ficar aqui. Ou mesmo o turista paulista, carioca, brasiliense. A gente passa a vida pensando nisso, até porque a gente faz isso, né? Mas é muito complexo, porque a gente está, aliás, agora tendo uma série de discussões com o Ministério Público sobre essa questão. Porque tem que haver vontade política para que isso exista. Nenhum empresário e nenhum grupo de investidores vai investir numa casa de shows em Salvador se ele não tiver a garantia de continuidade. Que o Carnaval de Salvador é uma experiência inesquecível. Você precisa vir para conhecer o Carnaval de Salvador e ver que aqui, em determinados momentos, no momento ali específico do Carnaval, você tem condições de ver fortíssimas emoções. Não perca, é fantástico.